muitas opções, mas como é que é lidar com o medo no nosso dia-a-dia de forma saudável e equilibrada? É isso mesmo. O Louise Hay, ela, baseada nos estudos que ela teve, assim como as experiências com vários clientes que teve, ela refere que a forma como nós pensamos, a forma como nós falamos conosco próprio, a comunicação que temos conosco, faz com que que gere esse medo. Esse medo gera através da comunicação, que é o nosso pensamento, depois gera um sentimento, e do qual eu vou falar agora um pouco de sentimento, porque nós percebemos, falamos um bocadinho de emoção, falamos de sentimento para que as pessoas percebam a diferença que existem. A emoção é inconsciente, contudo, o sentimento não é inconsciente, é consciente, ocorre durante um período de tempo maior do que a emoção e, além de mais, o sentimento está alocado a sempre alguma memória. Ela pode ser uma história passada, um acontecimento, as nossas crenças. Por isso é importante, por isso que se diz, no livro de Louise Hay, ela diz poder do pensamento positivo. Por que o pensamento positivo tem influência aqui? Porque tem a ver com as nossas crenças. Se nós pensarmos, por exemplo, vamos ter em conta os Estados Unidos, a Europa e a África, só de falar em cobra, por exemplo, o medo da cobra, nós entramos em subsalto. Há pessoas até que ficam em subsalto, parece que até já viu a cobra, regalam os olhos e ficam assustados, preocupados. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Enquanto na Índia, a cobra é vista como um ser semidivino, protegido e adorado. Isso tem a ver com o sentimento. O sentimento que está associado à cobra na Índia é diferente do sentimento que está associado à cobra na África. E quando nós começamos a perceber por que ela sente medo, as pessoas sentem medo da aranha e não sentem medo de uma barata, há pessoas que só de ouvir da barata ficam subsaltadas, ou seja, ela é um bocadinho mais consciente. Apesar dela ser primária e inconsciente, ela também está associada a vários sentimentos ou crenças da cultura também, varia da cultura. Temos que ter essa consciência toda. Por isso é bom, para nós lidarmos com o medo, temos que perceber isso e também respeitar as pessoas quando elas falam que têm medo de certas coisas. Às vezes as pessoas têm medo, têm nojo até de uma pena, têm medo e têm nojo. Então nós temos que respeitar esse tipo de sentimento que elas têm, de crença que elas têm, para que possam depois desmistificá-las. E elas são tratáveis, porque nós somos o único ser que com capacidade de adaptação e flexibilidade também. Olinete, e será que devemos lidar com todas as emoções, na verdade, negativas da mesma forma, enfrentando-as ou aceitando-as? Como é que é feito? Muito bem, é muito curioso essa pergunta que referiu aqui. Porque quando a Áurea refere a Áurea, certo? Quando a Áurea refere que a maneira de lidar é normal, podemos lidar com ela assim, da mesma forma. Mas sim, primeiro temos que ter a consciência de onde vêm essas emoções negativas. Como ela se manifesta em mim? Qual é o prejuízo que ela traz para mim? Qual é o benefício que ela traz se eu tomar ter uma ação? E como é que ela se manifesta, em que circunstância? Também ter em conta o ambiente, porque muitas pessoas às vezes são muito autoconfiantes, as outras não são tão confiantes, elas têm baixa autoestima, elas são muito sensíveis a todas as situações. Claro, essas pessoas têm mais tendências a terem medo. Às vezes coisas simples e sensíveis que nós achamos que são banais. E quando nós percebemos isso, nós temos que trabalhar várias crenças que estão por trás, a autoconfiança, a autoestima, principalmente que é como nós falamos conosco, como nós entendemos a nós próprios. Assim começamos a aprender como lidar. Nós não somos obrigados a lidar com todas as emoções de uma só, nem todas as pessoas. Há pessoas que são mais fáceis controlar em meio do meio ambiente. Há pessoas que até choram. Eu choro. Eu nunca chorei no meio das pessoas assim à frente, mas eu choro bastante. Em casa, qualquer coisa, eu choro. Eu quero chorar e pronto, para eu sentir-me melhor. Mas as pessoas que conseguem controlar, as pessoas até procuram chorar naquele momento e não conseguem. E as pessoas, por exemplo, vão para alguma situação, só de ver já se emocionam todas. Isso não quer dizer que elas não sabem lidar com as emoções. E são sensíveis a algumas outras coisas. Mas é possível e passível de ser aprendido. Exato. E orientado também, através de quê? A pensar em cognição social. Cognição social é a capacidade de nós percebermos a nós, percebermos os outros, percebemos o meio e prepararmos as respostas que advêm. E para prepararmos as respostas que advêm,
nós também temos que preparar-nos o pior cenário, o exemplo do pior cenário. Já ouviu falar do pior cenário? Depois podemos falar sobre o pior cenário. O pior cenário, para não me dispersar um bocadinho, falamos da cognição social, a neurociência, assim como a metacognição, está associada à cognição social, para que possamos preparar-nos quando eu vou, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, procurar um bocadinho a abordagem que ele faz, se a abordagem a nível da metacognição e também da neurociência, porque ajuda-nos a perceber essa estrutura mental, como às vezes uma palavra ou uma forma de uma técnica, uma ferramenta que usamos pode permitir com que o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito se conectam, essa amígdala aqui desse lado, com daqui também conectam. Aí existem algumas práticas sensíveis e práticas simples, que nós podemos falar e usar diariamente para realmente sabermos lidar com o medo. Muito bem. Eu quero muito que a Linete volte e nos